Então, um certo dia eu conheci esse moço quis me namorar e eu falei assim, olha, eu só posso namorar com a autorização do meu pai. Eu gostaria que você fosse conhecer meus pais, porque ele não era evangélico. E quando eu levei ele para conhecer meus pais ali aceitaram, conheceram ele, pregaram de Jesus para ele, mas isso daí foi uns 3 meses, discipulando, conversando com ele. E quando ele levou eu para conhecer a mãe, a própria mãe falou para mim, falou assim, você vai namorar meu filho, mas o meu filho não é para casar. Aí aquilo já me assustou. Eu falei, como assim seu filho não é para casar? Eu estou apaixonada por ele está apaixonado por mim, e a gente vai se casar, a gente não está namorando por namorar. A gente vai casar, ele é meu primeiro namorado, né? E ali o meu pai começou a discipular ele, começou a conversar com ele. E nessa conversa, a minha mãe faz o apelo para ele, ele aceita Jesus. Mas eu tô namorando ele, olha o meu entendimento. Eu tô namorando ele, ele aceita Jesus, eu começo a ir junto com ele para a igreja. Mas eu não tive esse amadurecimento e de entender que eu tinha que reconciliar com o Senhor Jesus. Eu só fui com ele, fui junto, abracei a causa com ele. E ele começou a ir junto ali para a igreja, não reconciliei. Comecei a acompanhar ele, no que eu comecei a acompanhar ele, nós marcamos o casamento. E quando marcamos o casamento, a mãe dele vai até o pastor da igreja onde eu ia me casar e disse assim para o pastor, não faça o casamento do meu filho, porque meu filho não está preparado para casar. E o pastor disse, como que eu não vou fazer o casamento dos dois, sendo que os dois estão apaixonados e querem se casar? No dia do casamento, essa época eu ia completar 20 anos de idade. Nessa mesma época, eu completar 20 anos de idade. E ali, a gente se casou. Mesmo a mãe dele chorando muito no casamento. Ela chorava que parecia que estava num velório. Nossa. Tanto que ela chorava. E um dia eu disse para ela assim, Dona Amélia, a senhora não me ama? Ela falava assim, amo, filha. Eu amo você como uma filha. Porque você é como se fosse minha filha, eu só tenho ele de filho. Por que a senhora chora tanto? A senhora não está feliz? Ela falou, estou feliz. Mas eu sinto que você não será feliz. Ela falava isso para mim, no dia do meu casamento. Tudo certinho, casei certinho, trabalhamos. Aí ali a gente tinha nosso cantinho lá, nossa casinha. Meu pai separou ali da casa 2 cômodos para nós e nós começamos a viver ali, sabe? Aí com 8 meses de casada, eu engravidei do Lucas. Apresentei meu filhinho na igreja, né? O pastor ali que fez o nosso casamento, na época meus pais não eram pastores. Aí o pastor que fez o casamento apresentou o meu filho ali. E quando eu estava grávida de 8 meses, o Lucas nasceu. E quando o Lucas nasceu, foram ali para mim ali só 3 meses ali de alegria naquele casamento. Eu não vivi um casamento feliz. Porque ali eu digo que ele se converteu por um tempo. E ali ele começou a se envolver com as coisas do mundo. Que ele já era envolvido, ele já era professor de ginástica na época, né? Ele era professor, vivia ali na academia. E nessa época, ele resolveu montar uma banda para ele, na época de axé, que ele apresentava nos bailes onde ele ia, esse grupo de axé. E ali ele começou a viver uma vida mundana, fora da casa de Deus. E aonde eu comecei a buscar sozinha ali a busca, sabe? E até certo ponto ali, daquelas idas até as baladas e ele se apresentando, até certo ponto eu ia com ele. A partir daquele momento eu já não dava mais para ir, porque o Lucas era recém-nascido, eu não tinha mais condições de acompanhar, né? Que tinha que viver ali pro meu filho, fazer as coisas para ele, e eu tinha a ajuda do meu pai e da minha mãe. Mas quando o Lucas completou um ano de idade, nós resolvemos ali arrumar uma casa e sair dali da minha mãe. No que saímos ali da minha mãe, nós começamos a viver a nossa própria vida. Porque eu achava que as baladas aonde ele estava indo, e como ele via que eu tinha o apoio do meu pai e da minha mãe, é por isso que ele me deixava muito sozinha. Esse veio o meu pensamento. Então, se ele adquirisse responsabilidade de ter eu e o filhinho dele perto, só nós dois, ele teria mais responsabilidade, ele não me deixaria tanto sozinha. Esse foi meu pensamento. Aí quando alugamos uma casa que fomos, não.
continuou as idas dele à balada, as apresentações. E eu ia sozinha para a igreja com meu filho. E eu comecei a frequentar os cultos sozinha com meu filho. E sempre orando por ele, que Deus desse sabedoria, que ele já estava afastado mesmo. Ele foi se afastando aos poucos, sabe? Foi deixando ali de lado e teve um momento que ele também já não entrava mais na igreja, já não queria mais saber de igreja. E quando eu me vi ali, missionária Zilda, ele já estava me traindo com todos os tipos de mulheres. Ele já não chegava nos horários mais de normal em casa, chegava entre 3, 4, 5 da manhã. Às vezes ficava um dia ou uma noite fora, viver a vida que ele quisesse, mas que ele não saísse de perto do Lucas, que ele ficasse ali com a gente. Então, quando eu ia na casa da minha mãe, quando eu ia na igreja, eu chorava muito sozinha quando ele saía. E ele falava, amanhã tem outra apresentação, preciso ir. Tá bom, pode ir. Amanhã tem tal coisa, preciso ir. Ele ia, festas. Eu não podia mais acompanhar, eu não me sentia bem mais de estar ali junto com ele. Mas eu ficava cumprindo meu papel de esposa, que era cozinhar, lavar, cuidar, ir para a igreja. Eu continuava ali, meu filho pequenininho. E o que eu ia fazer, né? E eu trabalhava fora para ajudar. Eu comecei a fazer unhas, eu atendia para fora porque eu poderia levar meu filho junto, né? Aí eu comecei a trabalhar assim. E todo mundo perguntava, tá tudo bem, Silvana? Às vezes me viam triste, não tinha como esconder totalmente. Eu falava, não, tá tudo bem sim, apenas ore pela minha casa. Apenas ore pelo meu esposo. Só dizia isso. E continuava a ir pro culto. E nisso foram 2 anos assim de sofrimento com o Lucas. Aí quando foi meio daquele ano, eu acredito que eu já estava com ali 23 anos, 23 anos de idade. Ele falou que recebeu uma proposta em uma cidade para trabalhar numa academia, que nós tínhamos que ir para lá, né? Só que nesse nessa transição, a gente estava ainda se organizando. Olha só, a gente se organizando ali, fazendo tudo ali, e Deus preparou a casa para nós, porque eu estava orando para Deus preparar a casa. E ali Deus preparou a casa e nós fomos para lá. E ali começou meus martírios. Ali, como eu não tinha mais minha mãe do lado, ninguém do lado mais, e longe, numa cidade longe, ele fazia o que ele queria. Lá. Então ele saía com as meninas da academia, ele ia para as baladas, chegava da madrugada, o mesmo processo que estava vendo na outra cidade que eu morava, em Sorocaba, mas eles também estavam praticando o mesmo ato lá. Mas até então, as pessoas me contavam, vinham ligações no telefone dele, e eu não acreditava. Eu falava que só ia acreditar quando eu visse, quando eu presenciasse. Não acreditava, porque era Deus no céu para mim e ele na terra. Tava certo. Se meu pai viesse falar dele para mim, eu não acreditava nem no meu pai. Era uma confiança total. Confiança total. Então, quando eu soube dessas traições, era tudo por ouvir falar. Né? Eu chorava, pedia oração, aguentava, suportava. Até então eu não tinha ouvido da boca dele ainda, né? E às vezes eu ia e ficava